Boa tarde, minha gente, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex, onde vamos estar vendo o apaixonante mundo do Fibonacci. Isso é todo um tema que tem que ver muito com um sistema específico de trading. Bem-vindo todos e estamos começando o webinário. Só um minuto e começamos. Perfeito, graças. Muito amado. Isso, então, bem-vindos todos nessa aula que vamos estar vendo Fibonacci. Eu vou compartilhar com vocês o que é a apresentação, onde vamos estar vendo primeiro por o gráfico que é com que mais trabalhamos, que é o MetaTrader. Aqui temos o MetaQuotes, o MetaTrader. Isso está em português, correto? Então, vamos lá. Vou pôr isso no template que está em branco. E, bom, esse é o que é o euro-dólar. Vou pôr ele aqui e vou compartilhar com vocês a apresentação de Fibonacci, onde o primeiro do que vamos falar é do que são exceção de riscos. Aqui. Então, temos nesse webinário da Iron Forex, Fibonacci. Nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Isso é algo totalmente... um momentinho. Agora, sim, estava compartilhando. Vamos ver aqui, apresentação. Isso, tá. Então, o que é o Fibonacci? E nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Isso é porque é um mercado muito avalancado. Eu poderia dizer, é triplo avalancado, porque estamos falando que é avalancado porque de micromovimentos do preço você pode ganhar ou perder dinheiro dependendo do segundo alavancagem, que é o volume, o tamanho da posição que você coloque. E o terceiro alavancagem é o que o broker dá para você inicialmente. Essa alavancagem pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, pode chegar com outros brokers até 1 a 3 mil. O que é o alavancagem sugerido, o recomendado, o aconselhado para começar é 1 a 25, 1 a 30. Por quê? Porque estamos falando que tem uma regra que eu invito a gente a escrever ela. E essa é que o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use, tá? Então, se você está usando uma alavancagem muito grande, o seu risco é maior. Algo que tem acontecido na Europa, através da FCA, é que aconselha e dá para os brokers unicamente a oportunidade de dar para os traders iniciais uma alavancagem máximo de 1 a 25, 1 a 30, e você pode mover o alavancagem, tá? Você pode mover o alavancagem. Um momentinho, eu estou de volta em 1 minuto.
Já estou de volta. Bem-vindos todos. Ok, então vamos lá. Então, o que acontece? Temos o que é... você pode mover manualmente o alavancagem que dá o broker para você. A Iron Forex, você pode fazer isso manualmente ao momento que você abre a conta, ou você pode escrever ou falar pelo chat com a equipe da Iron Forex para baixar o seu alavancagem. Na Europa, tem a possibilidade para você de, se você pode confirmar que você sabe de trading, então você pode conseguir uma alavancagem até 1 a 100. Então, esse poderia ser o alavancagem já sugerido, aconselhado, se você já tem conhecimento e prática de trading, porque você pode saber que não tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. A sugerência, a melhor que pode acontecer é que você seja da equipe dos traders treinados, e para isso está a equipe de instrutores de trading para a gente. Tá? Eu sou Carl Prats, eu estou transmitindo desde o México, eu tenho ascendência brasileira e eu estou, digamos, fazendo esses webinários em português para o mercado do Brasil, também para o mercado de Portugal. Nesse caso, pela hora, agora são 7 horas e uns 15 minutos no Brasil. Aqui no México são as 17 horas, tá? 17 horas com 9 minutos. Então, esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Não é suficiente com saber algumas coisas de trading, de análise técnica. Precisa ter um sistema de trading que seja consistentemente rentável, que seja consistentemente lucrativo, tá? Para garantir, para procurar que você tenha bons resultados com o trading, eu dou o que se chama os 5 conselhos, que são praticar em demo. O demo é o campo de prática, o campo onde você vai se treinar. E no momento que você já seja consistentemente lucrativo na conta demo, então o conselho é passar a conta real, mas uma conta real pequena, para garantir os bons resultados, não para buscar os bons resultados. Não, digamos, o treinamento é muito importante e tem 2 jeitos de aprender, tá? Tem um jeito bom e um jeito mau. O jeito bom é quando você aprende na conta demo e pratica na demo. O jeito aconselhável é quando você pratica em real, porque esse pode ser perda que se traduzca em uma perda real do seu dinheiro, que muito possivelmente foi um dinheiro que você ganhou com muito trabalho, tá? Então, é preferível não perder e aprender como é que se logra ganhar o dinheiro, e para isso a conta demo. Esse é o conselho número 1. Conselho 2, use sempre uma ordem de máxima perda, o que é o stop loss. E não só é um arte o uso do stop loss, porque quando você coloca uma posição, você vai, digamos, no que é um plano. O plano não é tão complicado em geral, porque é um plano que você faz sabendo ou procurando. Se o mercado vai para cima, você coloca uma posição em longo
e você vai ter lucro no momento que o mercado vai para cima. Ou se você antecipa um movimento onde o preço vai descer, então você coloca uma posição em curto e você ganha dinheiro se o preço baixa. A mecânica que isso acontece é que, no primeiro caso, você compra barato para vender caro. O segundo caso é mais difícil de explicar e muita gente, meus alunos, minha gente, não sabe exatamente o que acontece com a posição em curto. Quando nós vamos em curto, é quando você vende primeiro caro para depois recomprar barato, tá? Por isso é que nós podemos fazer lucro com o preço baixando. Terceiro conselho, baixe o alavancagem 1 a 25, 1 a 30. Não 1 a 1, porque aí o margem que o broker vai reter é muito alto. Com margem 1 a 25, 1 a 30, é ainda, o broker vai reter ainda uma boa quantidade de margem, mas ainda vai deixar você colocar mais posições, tá? O quarto conselho é não pôr em risco mais de 1% do total do seu capital. Um stop loss bem colocado, porque quando você faz o plano, você vai ver que o gráfico tem duas zonas. Uma zona que é a zona de validação, que é enquanto o preço esteja nessa zona de validação, a sua posição está dando certo. Mas se o mercado troca e quebra um topo, um fundo, nesse caso um fundo, um suporte e vai para baixo, então entra na zona de invalidação e a zona de invalidação é a zona onde você vai colocar o stop loss. E pode ser depois da linha de tendência para você ir acotando, evitando que essa perda, logrando que seja cada vez menor, até que você logra blindar a posição, até que o preço da máxima perda seja o mesmo que o preço no que você colocou a posição. E não só isso, você pode ainda cobrir a posição para lograr que você esteja garantindo um mínimo de lucro. Então, você, com suas próprias mãos, você tirou o risco do mercado, tá? E você já fez da sua posição uma posição ganhadora. O único que estaria nesse momento se vendo é se você vai ganhar um pouco mais ou vai ganhar um pouco menos com o stop loss positivo, mas você já convertiu essa posição em uma posição ganhadora, tá? Então, se você não põe em risco mais de 1% do total do seu capital por posição, então um 1% é bastante fácil de se recuperar. Se você perde um 5, um 10, um 20% do seu capital, fica mais difícil, tá? E não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque cada gráfico precisa uma estratégia específica. E se você coloca várias posições, não tem coisa mais triste que perder dinheiro ou não ter posições exitosas, porque você não pôde dar seguimento a esse gráfico, tá? Eu vou sugerir aqui no chat, vou pôr meu nome, Carl Praz, e, por outro lado, eu vou sugerir um livro que é o Price Action Trading Secrets. O autor se chama Rainer Theo e ele põe em seu livro, que é bastante simples, mas muito profundo no que é a estratégia que você pode desenvolver para ser consistentemente lucrativo, uma tábua onde ele põe as possibilidades que você tem de recuperar uma conta e, por suposto, isso fica mais difícil cada vez que a perda seja mais grande, tá? Então, se você segue esses 5 conselhos,
não tem, ou fica muito difícil que você tenha ou passe por uma situação de trade out, margin call, ou queimar a conta. Isso acontece quando o flotante, que é a posição que ainda fica aberta, se você não tem fechado ela e a perda é muito grande, tão grande como o capital que você tem na sua conta, que é a garantia que você dá para o broker de não dever para ele dinheiro, ele vai fechar as posições quando a perda fique muito perto do capital que você tem. Então, se você segue esses 5 conselhos, é muito difícil que isso aconteça, tá? A extinção de responsabilidade, as informações neste webinário não devem ser consideradas como conselho de trading. O trading é sempre responsabilidade do trader. O que aqui apresentamos é material educacional e a Iron Forex e o Carl Prats não têm responsabilidade nas posições que você coloque. Eu posso dar muitas ideias, mas são ideias representativas de um material educacional que eu estou apresentando nesse webinar. Né? Então, isso por um lado, e por outro, a redistribuição do material é estritamente proibida. Então, vamos ver aqui o que é a mágica do Fibonacci. E eu estou totalmente de acordo com muita gente, com muitos outros traders, instrutores, que o Fibonacci é um dos elementos que provém ao trading de alta capacidade de predictibilidade, de predição dos próximos movimentos do mercado. O 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis. Então, como é que isso acontece? As meias móveis, o que tem é que tem um ligeiro grau de retraso, tá? Então, geralmente, além que podem dar informação muito valiosa ao trading de um jeito presente, tem a confirmação desses indicadores tem um grau de retraso. O indicador mais atual é o que tem que ver com o preço, o price action. O price action é o preço mais atual, não tem um indicador mais certo que o price action. Tem 2 indicadores dos que eu posso falar, que eu tenho visto, que podem ser indicadores que vão em avançada. E esses indicadores que vão de avançada são o Fibonacci e, por outro lado, para a gente que tem visto o que é a nuvem de Ichimoku, também pode ajudar a gente é um indicador de avançado. Não porque vai prever os movimentos do mercado, mas porque pode dar zonas de suporte e resistência de topos e fundos, possíveis zonas de suporte e fundos, de fundos e topos no futuro. Então, se uma pessoa faz a sua tarefa usando o Fibonacci, vai ter a vantagem sobre o mercado. E, como em toda guerra, um bom general é aquele que não luta sem que ele tenha, ao menos, 2-1 de vantagem sobre o inimigo, tá? Então, nesse caso,
o Fibonacci dá essa vantagem para o trader. Então, não é limitativo. Não é só que você aprenda um pouquinho de Fibonacci. É um material que se pode ir muito à profundidade e que a prática é a que faz a maestria no uso do Fibonacci. Não é que funcione ou não funcione. Funciona. A pessoa é a que tem que ter prática com o Fibonacci para saber como se usa e como pode ter bons resultados, tá? De onde vem o Fibonacci? Bom, isso vem de um matemático medieval conhecido como Leonardo Fibonacci ou Leonardo de Pisa. Ele trouxe o sistema matemático indo-árabe para o Ocidente. Isso ele é visto como herói matemático e escreveu um livro que se chama o Fibonacci Liber-Abaci. Eu vou mostrar outra apresentação. Essa apresentação, eu vou estar traduzindo ela do espanhol ao português, porque está em processo de se traduzir ao português. Então, eu vou pausar um momentinho e vou tocar a apresentação aqui para a outra que tenho do Fibonacci. Então, ele, no seu livro, Fibonacci, Liber-Abaci, isso é o que eu vou apresentar a continuação, ele estabelece um problema matemático. E esse problema matemático é muito engraçado. Ele diz, olha, se eu tenho um par, no capítulo 12, ele fala, se eu tenho um par de coelhos, quantos coelhos vou ter depois de um ano, quando eles têm capacidade de reprodução ao mês de ter nascido? Então, isso faz que estejamos frente a um problema, digamos, exponencial, tá? Bruno Costa, bem-vindo. Se você me escuta bem, vem a apresentação, por favor, fala. E qualquer pergunta que você tenha, conjuntamente com a gente que está vendo esse webinário, pode aproveitar o que é a facilidade de ter um webinário em vivo, tá? Então, esse problema exponencial, isso traz a gente para o que é algo que nós, com certeza, temos visto em uma classe de matemáticas, de álgebra, ou de arquitetura, ou de trigonometria, não? É uma série numérica, onde o que estamos fazendo nela é somar os últimos dois números, não? 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 8 mais 5, 13, e assim para diante, tá? Então, os números vão ficando cada vez mais longe, mas tem uma variável constante entre esses números que é muito interessante, porque é a série de Fibonacci, onde se você divide o número entre o número imediato superior, vai dar 0,618. Qualquer número dividido nessa série pelo seu seguinte número superior vai dar 0,618. Eu acho que o Fibonacci teve muita sorte na Idade Média, porque se a Santa Inquisição tinha entendido isso, eles poderiam dizer, olha, isso é obra do filho do mal, não? Porque
aparece constante, 0,618. Agora, se eu divido o número entre o número seguinte superior, vai dar 0,38, e por o terceiro número superior vai dar 0,23. Isso tem como finalidade que nós podamos não somente usar o Fibonacci, sino entender de onde ele vem. Se vocês podem tomar nota, e Bruno, se você pode escrever, o Fibonacci tem duas funções principais. Tem a função de retrocesso e tem a função de expansão. Então, do retrocesso, pode calcular alguns níveis aos quais pode chegar o preço até que ele faz um kick para continuar com a tendência, por exemplo. Então, eu vou pôr aqui, é importante que vejamos esses três resultados, esses três números que temos aqui, que se eu multiplico eles por 100, dá o que é o 23, o retrocesso de 23%, o retrocesso de 38%, o retrocesso de 61%. O dos 50% fica aqui no meio, com outra fórmula, mas isso é o que faz o cálculo que nós podemos fazer para calcular os possíveis retrocessos, os pullbacks que faz o preço, tá? Agora, interessante é que se eu divido os resultados entre si, também dá como resultado o 0,618. Então, isso faz que fique uma constante. Agora, para o que é a função de expansão do Fibonacci, temos que eu posso dividir o número entre o número imediato seguinte, que dá como resultado 1,618, entre o segundo número mais baixo, dá 2,618, e entre o terceiro número, dá 4,23. Eu multiplico esses números por 100, vai dar o que é o 161%, o 261% e o 423% da função de expansão. Também aqui, se eu divido os resultados entre si, dá 0,618. Então, a função de retrocesso ajuda a gente para nós saber possíveis zonas ou lugares onde colocar o stop loss. E a função de expansão ajuda a gente para saber onde colocar possíveis zonas de máximo lucro ou do que é o take profit, para nós aproveitar um lucro quando o preço chega a um certo ponto. Eu vou sugerir para a gente outro livro que está totalmente especializado no que é o Fibonacci, que é eu vou escrever aqui no chat, é o livro Fibonacci Secrets, e o escritor se chama Frank Miller. Muitos dos melhores livros de trading estão em inglês, mas esses dois livros que eu sugiro, o do Price Action Trading Secrets, de Rainer Theo, o Fibonacci, de Frank Miller, são simples, mas é através do qual você pode lograr maior profundidade no tema. E você pode aproveitar muito o que é o Fibonacci, porque é muito difícil, é todo um reto, em 1 hora de webinário, explicar todo o que se pode fazer com Fibonacci, mas meu objetivo é que a gente que veja esse webinário, que possa ser operativo no Fibonacci, que saiba como usar o Fibonacci, tá? Então, o Fibonacci, esse número 0,618 é o que se conhece como a proporção
de ouro, ou áureo, que na álgebra é conhecido com a letra grega φ. Então, a φ é incrível, toda a funcionalidade que tem o φ e onde nós podemos encontrar o φ, coisas que eu, antes do trading, não imaginava. Só em trigonometria, talvez, ou em álgebra, mas, por exemplo, tem o que se conhece como a espiral de ouro. E a espiral de ouro é um gráfico que eu gosto muito de usar, porque ele explica como é que opera a proporção áurea e tem que ver também com como funciona o interesse composto. Falava Albert Einstein, que as pessoas que saibam sobre o interesse composto vão poder, possivelmente, aproveitar esse a seu favor, como acontece no trading. E as pessoas que não saibam do interesse composto, muito possivelmente, o interesse composto vai funcionar em contra deles, que é o que acontece quando temos um cartão de crédito, que só pagamos o mínimo. Então, nós somos o ativo do banco, porque isso gera interesse sobre interesse, não? Então, aí o interesse composto começa a trabalhar em contra da pessoa, tá? E aqui, isso é também algo que eu uso para lembrar a gente da paciência que se requer no trading, onde muito possivelmente começamos com um pouco de dinheiro que vamos fazendo que ele seja mais grande, e isso ajuda a pessoa a colocar posições mais grandes, com uma boa gestão de risco, e cada vez ganhar mais com cada posição, e isso faz um círculo virtuoso que é muito parecido ao que estamos vendo aqui na espiral de ouro. Agora, onde é que podemos achar FI? E é um dado cultural que também está ligado ao trading, eu vou chegar a esse ponto. Tem que ver na natureza, por exemplo, na distribuição das folhas de uma flor, a distribuição de um nautilus marinho ou de um caracol, a distribuição das ramificações de uma planta, a distribuição de um planeta, a anatomia de um inseto, como uma borboleta, ou como um cerebro marinho, ou como um furacão, agora que tem acontecido. Todos os furacões têm a regra, a proporção φ funcionando dentro deles, igual que as ondas que vão na água, em um estanque de água tranquilo, ou, por exemplo, nas artes como a trigonometria, a raiz quadrada de φ, aí é também onde podemos encontrar φ, no que é o universo, a forma e o jeito em que temos as galáxias, por exemplo, e no corpo humano. Eu não sabia isso, que o que temos aqui, o buraco umbigo em espanhol, que eu não sei se é o umbigo também em português, do umbigo para o pé é uma proporção de 1, mas do umbigo para o dedo é 0,618. O que é o braço, na altura da cabeça, é 0,38, e do coelho para a cabeça é 0,23, tá? Também na distribuição de um rosto, de uma cara, ou na distribuição do ADN. Então, a pergunta é se eu posso encontrar FI em todas as partes, se agora eu posso encontrar eles no mercado financeiro que está cheio de psicologia humana. Aparece. E vou mostrar como é que isso acontece. Eu vou pôr aqui uma ideia de um gráfico em PowerPoint muito simples, com um preço que está indo em um mercado lateral entre 0 e 20. E, nesse caso, está oscilando
entre 10 dólares e 20 dólares. Então, o preço está indo em mercado lateral. O Charles Dow, que é um dos pais do análise técnico, ele falou coisas muito interessantes, faz quase 100 anos atrás. Ele falou que se o preço está indo em um mercado lateral, o que podemos ter com total certeza é que vai quebrar em algum momento. Tem que quebrar. A coisa é que não sabemos qual é a direção que ele vai tomar e quando é o momento onde quebre, mas com certeza vai quebrar o canal. E quando quebra o canal, esse é o momento em que nasce ou continua uma tendência e que tem muitas altas possibilidades que o preço se mova ao longo do canal nessa direção. Porque quando nós vemos que o preço está indo em um movimento lateral, pensamos que não está fazendo nada, mas sim está fazendo algo. E o que está fazendo é acumular energia. A energia que vai mover o preço numa direção ou na outra. Essa energia tem que ver com a confiança que os compradores ou os vendedores que estão lutando dentro do canal chega a um ponto em que eles percebem, eles veem que o preço está indo em uma direção e aí é onde eles entram com toda a força. Então, nesse movimento lateral, acontece que o preço, em um momento, ele retrocede, mas não retrocede tanto como ele retrocedeu antes. Então, isso já é um sinal de fraqueza dos vendedores, dos ursos, e fica como um sinal de força, de fortaleza, de força para os touros, para os compradores. Tá? Se nós temos um kick nesse ponto, então, o que muito possivelmente vai estar passando por aí é uma linha de tendência ao alça. E nós podemos comprovar nos diferentes gráficos, as diferentes temporalidades, que o mercado sempre se move em canais. Por essa razão que o mercado sempre se move em canais, só que vai trocando o ângulo do canal, é que temos 5 grupos diferentes de padrões. Temos o que é o padrão de uma tendência ao alça, temos o padrão de uma tendência que vai para baixo, ou a baixa, se vocês gostarem de escrever isso. Temos o padrão do movimento lateral, temos o padrão dos padrões de reversão e temos os padrões de continuidade. Esses são os 5 padrões. Tá? Quais são os conselhos em geral? Se temos uma tendência ao alça, só colocar posições de compra quando temos uma tendência ao alça. Quando temos uma tendência para baixo, só colocar posições em curto. E quando nós temos o mercado lateral, estamos começando com o trading, então a sugerência, o conselho é não fazer nada. Porque aí está quase igual a força de compra e de venda. Tá? Mas aqui estão ficando mais fortes os touros, os compradores, e o preço pode trocar e pode ir em um canal ao alça, onde você tem uma linha de tendência ao alça e uma linha de retorno. E aqui é onde se está formando o que se chama um padrão de continuidade, que é um triângulo. O triângulo é o padrão rei dos padrões de continuidade, tá? Quando quebra, e isto é algo muito interessante, ele quebra aproximadamente em 3/4 partes do corpo do triângulo. Quando ele quebra, a segunda característica é que normalmente ele vai
o longo do canal para cima. Então, se o longo do canal é esse, muito possivelmente vai mover-se vai ter esse movimento para cima. E a terceira característica é quando você olha onde está o vértice, que é o ponto onde se une a resistência horizontal com a linha de tendência à alça. Então, aí é quando, muito possivelmente, o preço vai alcançar esse nível do longo do canal, tá? Matematicamente, aqui é onde entra Fibonacci, porque aqui é onde ele já acumulou força. E um jeito no qual eu gosto de comparar o canal do preço é com um avião quando está a ponto de decolar, tá? O capitão põe o avião aí na estrada, na pista de decolação, ele põe os motores a todo o que dá, tá? E então vai ganhando velocidade. E então passa do que é a velocidade 1, a velocidade 2. A velocidade 1 é quando ele ainda pode frenar, não? Porque ainda tem suficiente estrada ou pista. Mas se chega a V2, ele tem que ir para cima, porque já não tem mais estrada, não tem mais pista e ele já não pode frear e tem já suficiente força nas asas, força de sustentação para ir para cima. E que é o que faz o capitão? Ele puxa o volante para cambiar o ângulo do fluxo do vento e então no mesmo canal ele vai para cima. Então o mesmo acontece aqui. Então que acontece a continuação? O preço quebra, aqui tem um retrocesso de 6,18, então tem energia de um 13,82 para ir para cima. E aí é quando nós vemos essa força que está quebrando, então podemos aproveitar esse movimento e alcançar, digamos, o que são os níveis de expansão de 161%, 261% ou até 423%. Agora, eu vou explicar o uso do Fibonacci no MetaTrader, tanto em sua função de retrocesso como também de expansão. Mas, antes disso, vou explicar e vou mostrar para a gente um jeito em que você pode fazer trading antes de usar o Fibonacci e, uma vez que você já saiba usar o Fibonacci melhor, pode usar Fibonacci também à vontade, tá? Então, eu vou para o MetaTrader e aqui vou mostrar um mecanismo como usar um cálculo com os canais. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma linha horizontal, e aqui temos um topo, ou que é uma resistência, e aqui tenho eu um suporte ou um fundo, tá? Então, eu vou calcular primeiro, usando Fibonacci, o que é a função de retrocesso. Aqui está o Fibonacci, e eu vou em direção do movimento que vai para cima. Eu posso ver que no euro-dólar o preço já retrocedeu mais do 61% e está aqui lutando nesse ponto e está possivelmente indo para cima, onde não conseguiu fazer um fundo um baixo mais baixo. Então isso fica muito parecido ao que pode ser um oco, um ombro, cabeça, ombro, mas esse ombro direito ainda não está confirmado, tá? Então, se nós temos uma posição em longo para cima, ainda está válida, porque o preço não tem quebrado o fundo aqui do nível do 0,95326 e o stop loss pode estar aqui embaixo, ok? Pode ser isso um sinal para nós colocar eventualmente uma posição alça,
pode ser. E temos a vantagem de que por aqui já podemos ter, possivelmente, uma linha de tendência ao alça que pode mostrar um ângulo de ascenso como o que eu estava mostrando no exemplo anterior, tá? Pode tomar muito tempo para o preço quebrar esse triângulo, mas pode quebrar ele a 3/4 partes do corpo e muito possivelmente se vai mover o longo do canal para cima. Então, como eu faço para calcular facilmente esse longo e projetar ele para o futuro? Então, aí eu posso usar a segunda função de Fibonacci. Mas, antes disso, olha o que você pode fazer. Você toma a linha de tendência, aqui a diagonal, e você põe ela daqui desse ponto da cima para baixo. Aqui ficou um pouco complicado, porque ficou muito perto da outra. Mas, olha, você move ela que fique o mais direitinho possível, tá? E você pega a linha e move ela para cima. Então, assim, você já tem o total do longo do canal e a metade do longo do canal. Eu sempre, nos meus treinamentos, invito os traders a que procurem estar preparados para qualquer tipo de situação. Aqui ainda o preço pode ainda ir mais para baixo, pode. Poderíamos fazer o mesmo, de pegar a linha de tendência, medir o que é o longo do canal e projetar ele para baixo, só para estar preparados em caso de que quebre para baixo, se podemos fazer isso, tá? Agora, eu vou eliminar o Fibonacci que eu usei aqui para o retrocesso, eu vou aqui para gráficos, lista de indicadores, ou eu posso eliminar ela aqui. Não, você eliminou a linha. Deixa eu ver, aqui. Eu vou aqui para o Fibonacci, propriedades do Fibo, e eu vou... podemos cancelar ele. Vou pôr as linhas, vou dar todas certas, e o único que eu vou eliminar agora vai ser o Fibonacci para usar a função de expansão. Deixa eu ver aqui. Não está dando. Aí está. Ok, então, tenho essa linha aqui. E agora, como é que eu faço? Ok, já temos o primeiro jeito para eu calcular o longo do canal para cima. E eu tenho um conselho que dar para a gente, que é não, na primeira posição, não procurar ir até o total do longo do canal, mas procurar chegar até a metade aqui. Por quê? Porque se eu faço o cálculo de expansão do Fibonacci, que é tomando essa linha daqui como a de 100% e preparando, em caso de que o preço quebre essa linha, quanto é o que eu posso usar como objetivos do máximo lucro ou do que é o take profit, eu movo isso daqui para baixo, tá? Então, o que vamos ver é que a metade do longo do canal fica muito perto do nível do 161%. Então, se o preço quebra esse nível daqui, temos uns 60% de possibilidades que o preço chegue até por menos a metade do longo do canal, uns 50% que chegue aqui até o longo do canal, até o 261%. E por que eu falo de um 50-50? Porque ainda precisa fazer possivelmente uma abraçada para chegar aí.
E para chegar ao nível de 423%, aí as possibilidades diminuem. Quando estamos trabalhando com gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, como é o scalping, é muito possível que se logre esses níveis daqui. Já quando estamos trabalhando com gráficos de 1 hora, 4 horas, um dia, já fica mais difícil que possa chegar até esse ponto, mas bastante fácil de chegar a esse nível, tá? Então, como é que podemos trabalhar esse gráfico usando o Fibonacci? Bom, eu posso pôr o que é, por exemplo, uma linha de tendência. Eu posso pôr ela, digamos, onde eu tinha posto aqui, indo para cima, nesse triângulo, e eu posso pôr o stop loss, a máxima perda. Nesse ponto eu posso pegar a cruz, e eu aqui na última vela, eu posso pôr ele aqui nesse nível. Então, se eu vou abrir uma posição, aqui uma nova ordem, eu posso usar um mini lote, por exemplo, com perda máxima, que é a que eu vejo aqui com a cruz. No outro lado da linha de tendência, eu posso pôr 0,95939. Então, eu ponho aqui 0,95939. Algo assim. Mas não é tão importante, tanta precisão, mas nos lembramos que o quarto dígito é o PIP, que é o Point in Price, o ponto em preço, que é o movimento mais pequeno que faz o mercado, do qual nós podemos fazer dinheiro ou eventualmente perder dinheiro. Por isso é que nós pomos aqui o que é a perda máxima. O quinto dígito é uma fração de PIP, então eu posso pôr isso como o ponto atual, onde eu estou pondo o stop loss, e o take profit eu posso escolher, seja a metade do longo do canal ou o 161%. Nesse caso, eu vou pôr a metade do longo do canal e posso pôr aqui 1,02 454, tá? Então, isso, seja com o sistema de canais ou usando o Fibonacci, eu estou pondo aqui o que é esse target, esse objetivo, e já tenho, então, acotado essa posição, e aqui no demo eu vou pôr comprar, tá? Então, começa em negativo, porque já é a comissão que o broker cobrou através do spread, que foi, nesse caso, podemos ser 80 centavos, eu vou perdendo agora 1,30, mas o stop loss está aqui embaixo. Se eu, eventualmente, não é que isso já fique escrito em pedra, eu posso mover o stop loss manualmente com essa linha, eu posso pôr ele mais para baixo ou posso pôr ele cada vez mais para cima, para que a possibilidade de perda seja cada vez menor. E se o preço se mantém aqui em cima desse que é a minha zona de validação, é todo o que acontece dessa linha para cima. Então, estou dentro da minha zona de validação. Se o preço quebra a linha de tendência, ativa o stop loss, então ele entra na zona de invalidação, porque ao momento que ele está quebrando a linha de tendência, então automaticamente vai em movimento lateral e invalida a posição à alça. Pode subir depois? Pode,
mas no meu plano aqui, eu vou estar vendo essa minha zona de validação e a zona de invalidação, e eu vou procurar ir movendo a linha de stop loss cada vez que o preço avance. Aqui eu vou ganhando tempo e vou movendo essa linha debaixo da linha de tendência, tá? Até que fique em zero. E se fica em zero, então eu já tenho uma vantagem sobre o mercado, porque já não posso perder nada. Não? Um bom amigo meu, trader, falou, o guerreiro, o lutador, o soldado que tem as maiores possibilidades de ganhar uma guerra é aquele que já não tem nada que perder. Tá? Então, aqui, se não temos nada que perder e todo que ganhar, enquanto o preço esteja aqui na zona de validação, mantemos a posição e vamos tendo leitura de acordo com as velas que vão aparecendo, tá? Isso pode ficar, por exemplo, agora eu vou ganhando $1,80. Se eu estivesse ganhando $5, $10, eu posso subir o nível do stop loss o preço de compra, que foi de 0,97758, tá? Então isso faz que eu chegue ao ponto de zero e depois eu posso ter um stop loss positivo, onde eu vou cobrindo um mínimo de lucro, onde eu já fiz que essa posição em automático seja ganhadora, que seja lucrativa, tá? A pergunta que sempre vem, e bom, temos uns quantos minutos, o Bruno, eu não sei se você tem alguma pergunta que você goste de colocar aqui no que é a sessão de perguntas e respostas ou no chat. Qual temporalidade trabalhar? Cada uma das temporalidades tem vantagens e desvantagens, mas um scalper é um trader que trabalha com gráfico de 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos. Um day trader, ele usa gráficos de 30 minutos, 1 hora, e coloca posições que fecha antes de que acabe o dia, geralmente, tá? Um swing trader que usa gráficos de 4 horas ou um dia, e o investidor é o que usa gráficos semanais ou mensuais, que todo gira ao tempo que você tenha disponível para monitorear a posição. E o gráfico de um dia é muito bom, porque só precisa, você pode ver o gráfico todas as vezes que você quiser, mas o mínimo é uma vez ao dia, que é quando a última vela tem fechado, para nós tomar decisões enquanto assim manter a posição aberta ou fechar, ou ver como vai o nosso stop loss, ok? Bruno, minha gente, chegamos ao final desse webinário. Próxima semana vamos estar aqui na mesma hora e no mesmo canal para ver mais a fundo outros indicadores. Vamos ver o que são movimentos padrões de reversão e padrões de continuidade. A próxima semana vemos o que são os padrões de reversão, tá? Tudo de bom para vocês em cada uma das suas belas cidades, de seus belos países. Eu sou Carl Prats e vejo vocês próxima semana. Até logo. Tchau, tchau.